Tem muitos extremistas que falam, a culpa é da sociedade, porque eu nasci pobre, eu nasci na favela, eu vou virar traficante, eu não vou ter acesso a estudo, porque eu sou preto, eu sou branco, eu sou azul, isso não tem nada a ver. Isso. Então eu preciso ser extremamente revoltada. A família não presta. A família não presta, o homem não presta, a mulher não presta, ninguém presta. Os excessos, menina muito nova, nas redes sociais de biquíni e tal, se expondo, é ruim. Porque muitas vezes é uma chamada de atenção, não se valorizar, é um pedido de socorro. Você tem muita liberdade e não saber ouvir ou se posicionar quando tiver uma opinião ou algo negativo, não falam de que você não pode fazer isso por causa disso. Isso realmente dificulta muito. Eu acho que a questão das redes sociais e toda essa inserção da tecnologia, com certeza faz parte daquilo que todo mundo sente na adolescência, né? Que é a necessidade de pertencer a um grupo. Todo mundo passa por isso quando é adolescente, não tem para onde correr. E eu acho que hoje em dia essa questão está muito mais acentuada porque, né, as crianças estão sendo inseridas nesse meio cada vez mais cedo. Hoje os adolescentes, né, vivem muito isso dessa necessidade de se encaixar, de se sentir pertencente, e cabe à família, né, ser o alicerce realmente que sustenta esse adolescente, essa criança, que sustenta, que alimenta a autoestima dele para que ele não tenha tanta essa necessidade de pertencer a um grupo, para que ele saiba que dentro da família dele ele já é aceito da forma que ele é, né? Olá, me chamo Heloísa, tenho 28 anos, sou técnica em Química, estudante de Pedagogia e vim aqui representar a visão da filha. Hoje mesmo eu fiz um vídeo para a empresa. Eles me pediram para fazer, Mauro, faz um trabalho tal, eu fiz. Eu achei isso legal porque, ainda mais para a questão dessa geração primeira de criança, a forma que elas vai desenvolver lá na frente, tanto no âmbito do trabalho, né, até mesmo a comunicação com o próximo, eu acho muito bacana. Quando é tratado de uma forma moderada, de uma forma que bacana, saudável, eu acho muito incrível, porque facilita muito a comunicação, a forma que a pessoa, com a criança, por exemplo, vai chegar e vai conversar com uma outra pessoa, se posicionar, eu acho muito legal. Olá, meu nome é Mauro Ribeiro Júnior, sou farmacêutico, tenho 27 anos e estou aqui representando a visão do filho. Eu penso que infelizmente, né, há uma exposição emocional nas redes sociais, muitas, não são a totalidade, que também é um grito de socorro. Muitas vezes, quando você olha para um contexto familiar, um âmbito familiar, você percebe que há faltas. Então, eu volto, embora eu seja aqui mãe, mas eu trago essa responsabilidade para os pais, porque é muito fácil culpar os excessos, menina muito nova, nas redes sociais de biquíni e tal, ela se expondo. Ok, é ruim, porque muitas vezes é uma chamada de atenção, é um não se valorizar, é aquela menina ou aquele menino que quer ser visto, porque na grande maioria não é. Então, a internet ela é legal, sim, mas eu acredito que não a sua totalidade, mas 70% assim, de algumas coisas que são postadas ao longo do dia de um jovem é um pedido de socorro. Olá, me chamo Jussiara, tenho 44 anos, sou mãe de 2 filhos, casada há quase 25 anos, mãe em tempo integral e dona de casa, e hoje estou aqui para representar a visão da mãe. E com isso, né, conheço pessoas hoje que têm redes sociais, que você conversa com ela na rede social, mas quando você vê ela pessoalmente, ela não conversa com você. Então, assim, as redes sociais e a internet, eu não tenho nada contra, inclusive eu gosto. Não curto muito gravar vídeo, né? Pela empresa eu sou obrigado às vezes a gravar, eu tenho que fazer para poder vender, marketing, né? Mas a questão a gente tem que sempre policiar, é o que foi falado. A gente tem que sempre policiar os nossos filhos, policiar os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque a rede social ela é muito perigosa também. Ela é muito boa. Ela tem algo assim maravilhoso, ela acessa ao conhecimento, você pesquisa ali coisas rápidas, acessa ao conhecimento, você consegue pesquisar, saber de qualquer coisa em estalo de dedo, que na minha época você tinha que ir para a biblioteca para poder fazer um trabalho na escola, porque você não tinha esse acesso. Isso é sensacional, mas ao mesmo tempo que é sensacional, é perigoso. Mas o que me chama mais atenção na geração de hoje é
tem muita facilidade para conversar online, mas tem muita dificuldade quando tira o celular da mão e coloca no grupo de amigos, você já não vê mais grupo de amigos em frente ao portão conversando, porque tem essa dificuldade, e é uma coisa que está da geração de hoje. E assim, inclusive no âmbito familiar, tem família que é desestruturada, que eu vejo no meu bairro, por exemplo, que pessoas não obedecem o pai, não obedecem a mãe, e acaba que entrando no mundo do crime, entrando em qualquer outro mundo, e tudo isso você vai ver, daqui a pouco tá postando na rede social, acho bonito, postar uma foto com arma, postar um vídeo tomando um adolescente de 15 anos tomando chopp, tomando não sei o que, e acho muito bonito isso, essa exposição, não dá uma sensação de poder. Mas quando você vai ver a vida daquela pessoa, é uma pessoa totalmente frustrada, uma pessoa triste, ela tem depressão, fica no quarto, ela só sai do quarto para gravar vídeo. Então, assim, a internet, continuo falando, é muito boa, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com ela. Olá, me chamo Arlindo, tenho 36 anos, sou casado, tenho uma filha e estou aqui representando a visão do pai. E eu acredito que o excesso de liberdade, muitas vezes, ele é confundido, assim, não tem que preparar o meu filho. Eu dou toda a liberdade e ele pode fazer o que ele quiser, realmente, mas uma criança, um adolescente, ele não tem a plena consciência do que a liberdade dele pode trazer. Porque a partir do momento que você fala assim, olha, meu filho, você é livre nas suas escolhas, realmente, mas a gente é sempre refém das consequências. Elas são inevitáveis. Então, assim, eu acho que você entregar o seu filho para o mundo despreparado, eu acredito que seja uma falta de algo, de estrutura mesmo, para o seu filho poder entender a diferença entre certo e errado, a diferença entre mundo virtual e o mundo real, né, que acaba passando despercebido. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas totalmente diferentes, né? Eu concordo também sobre essa questão de liberdade demais em um determinado tempo, momento, não é muito legal, né? Porque a gente está falando de um futuro, né? Então, quando você tem muita liberdade e não saber ouvir ou se posicionar quando tiver uma opinião ou algo negativo, não falam por causa de que você não pode fazer isso por causa disso. Isso dificulta muito, né? Vai chegar um momento que você vai se deparar, nossa, e agora? O que é que eu faço? Eu não tive essa. Não sei o que fazer depois dessa etapa. Eu falo por mim mesmo, eu já passei por tantas provas e eu falo pelo fato de que, como eu praticamente sempre tive o conhecimento de querer saber um pouco mais e não tinha a parte vou usar o fato da minha mãe porque eu não tive contato com meu pai. Mas eu sempre uso ela como exemplo porque eu acredito que o exemplo que ela me deu durante a vida foi muito bacana. Mas ela não estava do meu lado, mas ela sempre conversava, filha, isso, isso e isso, é o limite isso, não pode ultrapassar isso. E eu acredito que isso, mesmo ela não estando do meu lado, fez com que eu, tipo, me desse direções, me direcionar do que fazer, o que não fazer. E eu acho que isso na minha vida toda, esse trajeto todo que eu passei na minha vida, foi uma coisa muito bacana. Eu ter esse direcionamento, eu acho isso muito bacana, muito legal, e muito justo até para poder, lá na frente, os próprios pais não se sentirem frustrados pelo caminho que o filho tomar. Liberdade, ela não é ruim. Assim como limites demais também não é bom. Porque quando você não deixa uma criança cair, nunca ela vai saber se defender da queda. Então, a liberdade sob medida, ela é interessante, é o que vocês falaram, né? Então, eu acredito que hoje o que está faltando realmente é informação. Não adianta só você negligenciar algo para a vida de um filho. Você não vai até lá porque não, simplesmente não. Não. Se você tem filhos adolescentes, eu tenho uma filha já adulta e um pré-adolescente, informação. Não, e reforçando que toda liberdade, ela gira em torno de regras. Por exemplo, nós temos a nossa liberdade de ir e vir, mas a gente tem regras para ir, para voltar e tem limites. Então, se eu vou infringir a lei, por exemplo, eu estou sujeito a sanções. Ser preso, ou pagar algo do tipo, eu vou ter que pagar alguma coisa, fiança. Então, assim, no meio também de uma criação de um filho, no meio também de redes sociais, também tem que ter essa liberdade, mas também tem que ter essas regras. Tem que ter um limite para as coisas, tem que saber. E o grande problema da geração de hoje é que eles não sabem qual é o limite, qual é a regra. Eu volto a falar assim, se você voltar um tempo atrás, por exemplo, o pai ou a mãe podia corrigir mais
guardadamente o filho. Claro que isso também, às vezes, passava do limite. Mas hoje vejo vídeos na internet, vejo algumas pessoas que eu conheço, que você vai corrigir. Eu vou chamar o conselho tutelar, eu vou embora dessa casa, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Então, assim, a liberdade na cabeça deles é eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter consequência, sendo que na realidade não é isso. Tudo que nós fazemos, tudo gera consequência, tanto no âmbito da sociedade como em casa. Então, o que falta hoje nos jovens de hoje em dia, nessa geração, é um pouco de limite. Saber até onde pode ir e saber um pouco obedecer também. Porque o grande problema hoje é que algumas gerações não querem saber mais obedecer. E pais que negligenciam isso também. Ah, tá bom, meu filho, eu não quero confronto com você, então pode ir fazer. Mas na realidade não é assim. A Bíblia fala em Provérbios 23:13: não negligie a vara ou a correção do seu filho. Porque fazendo isso você pode mandar até ir para o inferno. Então, assim, a correção ela tem que vir, você tem que confrontar, tá? Você tem que corrigir mesmo, ele tá errado, então você tem que colocar ele no caminho. Eu acho que hoje o que acontece muito é que os filhos estão tão livres que eles não sabem nem para onde ir. Exatamente. Eles se perdem na própria liberdade. Porque tem pais que estão perdidos na sua função da Negligenciam. paternidade e maternidade. Eu vejo que hoje a juventude, né, tem uma linha de execução das coisas muito autoral, entre aspas, porque, na verdade, são muito ditados por aquilo que a mídia e principalmente as redes sociais hoje impõem como um padrão correto. E eu não acho que isso tenha muito a ver com geração. Na minha geração era assim, a sua geração é assado, porque é um molde de cada época. Eu volto assim a racionalizar isso de uma forma materna, né? Que, na verdade, o limite da transformação ou das atitudes não é ditado pelo contexto que eu estou vivendo, a época que eu estou vivendo, mas é ditado por aquilo que eu sou alimentada. Então, a família tem um papel muito importante. Eu, como mãe, vou sempre puxar a responsabilidade para mim, né? Eu sempre falo que o sucesso de um filho é mérito meu, mas o fracasso de um filho é responsabilidade minha, porque é o meu papel como mãe dar orientação, sentido. Então, não acho que me desafia e nem acho que seja irracional. Eu acho que é um equilíbrio de gerações que vêm passando por frustrações de criações. Então, eu tive uma mãe frustrada que projetou suas frustrações como anseios para mim, e aí dita um pouco o meu comportamento dentro do contexto atual. E aí, quem eu me tornei, dito para os meus filhos quem eu gostaria que eles fossem, mas sempre no âmbito ou do meu sucesso na minha formação ou naquilo que eu não tive tanto êxito, né? E aí eu quero que os filhos alcancem. Concordo. E acrescento, sim, cada tempo teve o seu tempo, né? Sim. E hoje nós vivemos um tempo diferente. Há algumas atitudes hoje, assim, eu não acho como irracional, mas eu acho que deveria ser mais moldado. E aí que eu volto a falar, eu acho que o pai, ele tem que fazer um acompanhamento ao filho. Ele tem que estar ali presente, ele tem que acompanhar. Porque se deixar, o que eu volto, a liberdade demais, acaba se tornando irracional pra gente. Eu tenho exemplos na família eu tenho uma sobrinha que foi criada pelo pai. E ela se vai me ancorar em quem tem mais próximo, ela se ancora na gente, me chama de tio, colega, filho da minha prima. Então, assim, ela vai se escorar alguém, porque a gente aprende que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, você é a média de 5 pessoas que você anda. Então, a sociedade hoje, algumas atitudes parecem irracional, mas talvez é falta de aplicação do pai, da mãe ou do responsável de estar orientando essa pessoa, esse adolescente, essa criança a obedecer, a seguir regras, a seguir padrões. Você vê nas escolas, por exemplo, pessoas que não seguem regras, não obedecem, dá cadeirada no professor, quer bater, quer esfaquear. Isso é o quê? Isso começa em casa, a educação começa em casa. Talvez ele veja um pai que é violento, talvez ele veja uma mãe que é violenta. Isso também é um pouco de culpa da sociedade? Pode até ser, mas não vamos culpar somente a sociedade, porque a nossa educação ela começa dentro da minha casa. O que minha filha vai fazer na escola, o que ela vai ver eu fazer dentro de casa. Como que ela vai tratar as pessoas? É a forma que ela vê eu tratando as pessoas. Porque às vezes eu sou uma coisa na rua, mas em casa eu sou uma outra coisa extremamente diferente. E isso, a filha, ela acaba trazendo, o filho traz uma revolta dentro de si. Então,
Tem muitos extremistas que falam, a culpa é da sociedade, porque eu nasci pobre, eu nasci na favela, eu vou virar traficante, eu não vou ter acesso a estudo, porque eu sou preto, eu sou branco, eu sou azul. Isso não tem nada a ver, isso da cultura que você cresce e o que você quer ser também, cabe da pessoa também. Porque tem pessoas que são criadas em escola particular, o pai e a mãe tá ali e elas resolveram virar a vida de outra maneira. Então, assim, cada um é cada um e a geração de hoje. Tem coisas que parecem irracional na minha época de geração, parece, mas é porque também faltou um conselho de um pai, da mãe, de chegar junto, de falar, meu filho, não é assim, não é assim. Ah, não, então você vai para o seu quarto, você vai ficar meditando lá e pôr limite, para você não vai na festa hoje, você não vai. Então, assim, você não vai beber, você não vai fazer isso, você tem que estudar. Você tem que. Ah, por que que eu tenho que estudar? Porque você tem que ter um futuro, você tem que aprender as coisas. Por que que eu tenho que aprender matemática? Vamos supor que no pior das hipóteses você precisa pagar alguém ou receber dinheiro de alguém. Como é que você vai saber qual autor que você vai dar? Então, é tudo explicado que você vai conseguir melhorar e essa questão de ser racional ou não. Eu acho que tem que ser um pouco também, vale um pouco de nós pais, também dar uma orientação melhor para os nossos filhos. Acredito que a questão da sociedade e dos pais também, eles vão meio que balanceados. Eu falo porque eu tive o que eu tive, eu aproveitei e o máximo que eu pude aproveitar de ensinamento da minha mãe, mas a sociedade, quando você escolhe um grupo, né, que você consiga desenvolver, ou às vezes consiga ter uma relação bacana, porque eu acho que o que vai diferenciar da pessoa é o grupo que você vai se envolver. Então, os dois andam muito colados. Eu acho isso muito bacana porque a minha vivência toda, e eu falo com meus irmãos também, a gente sempre teve, não por parte da família, porque por parte de pai a gente quase não conhece, mas por parte de mãe também a gente não conhece também, na realidade. Mas isso já é só minha mãe. Então, assim, a gente sempre teve aquela questão de saber filtrar aonde entrar, com quem conversar, com quem andar durante o dia a dia. Então, acho que anda muito colado e eu acho isso muito legal, porque é, eu, particularmente, minha vida toda foi se relacionando com pessoas que, às vezes, até fora do meu convívio mesmo, que que eu considero como tia, que eu considero como, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, peguei de outras pessoas determinada cultura, digamos assim, né? De saber cumprimentar, de entrar, de sair, coisa que eu realmente não tive com a minha mãe ali, mas peguei um pouquinho dali, peguei um pouquinho dali, e dali fui montando, né? E com isso eu acho isso muito legal. Eu acredito que o controle, né, controle que os pais tentam exercer sobre os filhos, de certa forma, tem sido incentivado como para a gente olhar com um olhar de desprezo, de desrespeito, de eu não preciso disso porque eu sei o que é melhor para mim. A progressismo, né, ele traz um pouco disso, dessa, não, eu sei o que é melhor, porque o meu pai não conseguiu viver a liberdade plena, então eu vou conseguir. E muitas vezes as pessoas acabam indo para caminhos que levam a lugar nenhum. Porque, assim, eu tenho que ser, eu cresci sem o pai, então eu preciso ser extremamente revoltada, a família não presta. A família não presta, o homem não presta, a mulher não presta, ninguém presta. Então você chega num patamar que você tem uma pessoa revoltada com absolutamente tudo, revoltada com a cor que ela tem, com a classe social a qual ela pertence, revoltada com a família, porque a família dela não prestou, e ela vai para uma sociedade que a recebe em algumas bolhas, né, ela é muito bem recebida. Fala, olha, realmente você tem que ser revoltado mesmo. Porque olha o seu contexto de vida, como que você não vai ser revoltado? Realmente, isso é um absurdo. E assim, gera mais revolta, mais revolta, mais revolta, que não leva a mudança de fato alguma, né? É uma utopia da revolta e que não a pessoa de fato não cresce, não se desenvolve, ela só fica repetindo aquele discurso ali que ela aprendeu em algum lugar e ela não vê assim, realmente, não, poxa, cresci sem um pai, mas eu posso ser um pai bom. Então, assim, hoje em dia, o que eu vejo é que as pessoas ficam nessa revolta, 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 é, famílias totalmente desestruturadas, e o homem revoltado com a mulher, o filho revoltado com os pais, e ninguém mais se entende e ninguém chega a lugar nenhum, porque não existe consenso de conversa, não existe. Cada um quer uma coisa e cada um acha que sabe o que é melhor para si. Mudanças geralmente
causa um certo transtorno. Mas ter mudança para perder o controle do filho, a gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que analisar que quando eu tinha 16 anos, meu pai não deixava eu sair sozinho. E hoje eu vejo lá em casa, vou tirar por exemplo lá em casa, eu sou 10 anos mais velho que a minha irmã. Minha irmã já faz parte da geração Z. Então eu vejo hoje minha irmã saindo, desde quando se entende por gente saindo, e meu pai ele teve que se adequar, porque meu pai era um cara durão, era um cara que você não podia falar nada, você não podia olhar todo. Você era criança, você saía para alguém te dava, oferecesse alguma coisa, você tinha que olhar para ele tinha que permitir com os olhos. Então, assim, como a mudança para você se adequar, eu acho assim, é bem complicado, porque a geração que eu vivo hoje não é já mais a geração do meu pai. Eu peguei as coisas boas que meu pai teve e deixei as coisas ruins de lado. Então, assim, a questão de mudanças depende muito também da criança e depende muito também do que você vai ser orientado pelo seu pai. Meu pai sempre me orientou da forma dele, mas eu sempre consegui entender da forma dele, que ele queria que eu fosse alguém para o futuro, que ele queria que eu fosse alguém, que ele queria que eu me formasse, que ele queria que eu seja alguém de sucesso. E graças a Deus eu consegui alcançar esse objetivo. Medo de mudanças, talvez mudanças sempre causam um pouco de receio, um pouco de medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, você já está acostumado com aquilo. Mas a educação, ela continua a mesma de 10 anos atrás, mesmo de 50 anos atrás. A pessoa que ela é educada, ela vai chegar, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, vai dar benção. Então, a educação, ela vem de berço, costuma falar, vem de berço. Não importa em qual local ela esteja inserido, qual sociedade ela esteja inserido, a educação, ela vem de berço. Eu acho que controle é uma palavra muito forte e muito vazia ao mesmo tempo. Porque controle é o quê? É você ouvir o que você espera do outro, né? Então eu sempre digo assim que um não é limite para nada. Só o fato de dizer um não para um filho não quer dizer que ele não vai fazer, né? Então, você não pode namorar. Você vai namorar, não estou com ele 24 horas, não estou com ela 24 horas. E eu penso o seguinte, uma coisa que você falou legal, você não era fácil. Nem eu era fácil também. Apanhei pra caramba, mereci. Outras não, era exagero, frustração da minha mãe e descontava em mim. Só que eu penso, hoje nós como pais queremos ter um controle de algo que é natural também. Existem coisas nos filhos que são naturais, eu fazia. Às vezes eu vejo meu filho fazendo uma coisa, eu falo, eu vou corrigir, vou chamar atenção, mas eu não vou bater. Porque é normal para a idade dele algumas coisas. Então, o controle, ele, para mim, eu não controlo meus filhos, não. Eu me esforço para ter uma relação tão saudável ao ponto de que eles sintam vergonha de me decepcionar. Mas não por aquilo que eu impus a eles, mas por aquilo que eu sou com eles, porque é diferente, né? Os meus pais lá atrás, a linguagem era do medo. E medo te leva até uma zona de segurança. Depois dali que o medo acabou, você está com sua conta. Freio de mão solto e carro de ladeira abaixo. Eu tenho uma tia que ela conhece um pouco da minha trajetória, ela tentava impor isso no filho dela. Só que eu sou uma pessoa, o filho dela é outra. No final das contas, o filho dela, ela descobriu que o filho dela tinha TDAH, e no final das contas o menino se sentiu tão pressionado que entra pro mundo das drogas. E aí vem um tanto de síndrome, Exatamente. pânico. Então, assim, ela não conhecia o filho dela, ela tentava impor uma coisa, uma vontade que era minha no filho dela, e ela não tinha aquele diálogo, não tinha aquela coisa por querer. O certo é crescer, faculdade, isso e isso. Só que, infelizmente, na atualidade hoje não tem isso. É uma mudança que o meu filho vai sair, não sei, de um menino que não falava com ninguém, ele vai começar a se socializar, ou é uma mudança que o meu filho me respeitava e agora ele me desrespeita? Que mudança é essa? Então, assim, eu acredito que o medo de uma retaliação dos filhos não pode impedir o pai ter o controle sobre o filho, porque ele é responsável. O conceito de ser responsável é exatamente isso, é exatamente aquilo que você falou. Se o sucesso e o fracasso do seu filho estão nas costas dos pais, não tem para onde correr. Então, assim, eu acredito que você não compreender ou reprimir de forma errada uma mudança, né, algo que você viu, que não trouxe um malefício para o seu filho, mas é uma questão, por exemplo, uma mudança de época, uma mudança que você
que é compreensível, que não faz mal ao seu filho, eu acredito que realmente você tem que pensar, poxa, mudou, eu consigo adaptar a minha realidade, a minha cabeça, né, para essa nova realidade que o meu filho está vivendo. Porque as mudanças acontecem até da infância para a adolescência, né? Quando se torna adolescente é natural. Se você tem que se aproximar da criança, enquanto é criança, virou adolescente, a tendência é ir para fora, é olhar os amigos, né? O que os amigos estão fazendo, é repetir muitas vezes. E realmente, assim, o limite, né? A educação que os pais dão em casa, né? Que vai conseguir, que vai ajudar o filho a nortear. Poxa, aqui o limite que minha mãe impôs é até aqui. Então, até aqui eu sei que eu não posso, porque eu reconheço que meus pais querem o meu bem, né? Volto a dizer, a escolha no final é sempre do filho. Bom, eu vou fazer uma comparação, um exemplo aqui. Talvez não seja muito legal, mas talvez vocês vão entender bem. Criar, o que a gente cria? A gente cria animal, cria peixe, né? Cria bicho, cria gato, cachorro. Criar é fácil. Qual é o esforço da criação? Alimentar, dar um lugar seguro e pronto. E qual é a diferença de educar? Aí você pega um cachorro e vai adestrar ele. Então você vai ensinar coisas que ele não sabe ainda, mas que ele tem capacidade de desenvolver. Então acredito que minha base familiar não é muito bacana para servir de exemplo, né? Mas mesmo vendo os fracassos do meu lar, eu mesma me disciplinei a fazer diferente com aqueles que seriam meus, né? E hoje está muito na moda ter filho para os outros criar, para os outros educar, né? Então eu saio para o mercado de trabalho, porque isso foi embutido por uma geração anterior a mim, que eu preciso ser independente, e aí eu saio para o mercado de trabalho, e qual é o meu maior esforço? Uma boa escola, uma boa comida, uma boa roupa, só que eu esqueço o fundamental, que é o relacionamento e os valores que eu preciso passar. Então, há um desafio, que eu acho que esse desafio vai ser sempre, de todas as gerações, porque isso envolve pessoas, o que elas estão prontas ou não para fazer. Então, aquela mãe, principalmente, esse papel, quando a gente fala assim, né, de educar e criar, volta muito para o lado materno, porque o pai, ele é o quê? Ele é o provedor, é aquele que vai prover, deveria. Hoje, infelizmente, nós temos homens que não estão no seu papel adequado. Então, eu acredito que essa diferença ela vai percorrer ainda por muito tempo. Porque isso não fala sobre o meio, mas fala sobre quem está se formando ali. Né? Então, educar dá trabalho. Criar é fácil, mas educar dá trabalho, né? Concordo. Não, concordo plenamente. Eu vou ser bem possível também. Mas eu trago o exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai e minha mãe, eu tenho, assim, meu pai é meu amigo. Eu sou apaixonado, meu pai e minha mãe. E eu dou graças a Deus primeiro e depois ao meu pai pela pessoa que eu sou hoje. Mas eu tento aplicar o que ele me ensinou para minha filha, tanto de criação, como de que ela falou, de criar, de alimentação ali, como de educação. Porque meu pai me pegava com 12 anos de idade e me levava junto com ele para uma obra, que meu pai trabalhava com obra, e botava uma lixa na minha mão e falava assim: vamos lixar uma parede para você ver como é que é. Aí eu não entendia na época, porque eu era muita criança, eu não entendia. E aí depois eu fui entender. Aí ele virava para mim e falava assim: olha, eu não quero que você fique comendo poeira igual eu como poeira. Eu não quero que você fique fazendo isso. Então, assim, isso para mim hoje, depois eu fiquei mais velho, eu ia com meu pai, ele estava de férias, eu, pai, posso ir com o senhor trabalhar? Porque isso era prazeroso, eu ficava com meu pai o dia todo trabalhando ali, e eu virava amigo dele, a gente entendia meu pai. Então, e vai fazer isso no tempo de hoje, vai pegar um filho seu e falar assim: vou botar você, vou levar para o sítio lá, vou botar você para capinar um quintal lá. Minha mãe dizia: pai, eu tenho um creme na mão, eu não posso fazer. Ou vai tirar uma foto. Isso. Ou vai pegar o celular, vai tirar uma foto assim e vai postar. Não, vou postar aqui, ó, capinando. Aí bota assim: tédio, meu pai me fez capinar. E oculta você pra você não ver. Exato, bloqueio. Bloqueia pra você não ver. Então, assim,
Eles não têm disso como é uma educação. Isso foi uma educação para mim. Isso foi uma educação que meu pai me ensinou desde novinha. Pai, eu quero comprar não sei o que. Olha, meu filho, não tenho condições. Realmente não tinha. Então, eu posso vender picolé? Você joga bola? Posso ir lá jogar bola com seus amigos e vender picolé? Posso comprar lá o picolé que todo mundo comprava? E eu aprendi muita coisa com isso, na educação. Só que hoje é um pouco mais complicado nessa questão de educação. Como que eu vou aplicar isso para minha filha? Eu vou levar ela para o meu serviço? Eu vou botar ela sentada no computador? O que que eu vou fazer? A educação e a criação, elas estão abraçadas lado a lado. Não é só criar. O animal você cria. Ela falou, a fala dela foi perfeita. O animal você cria. Mas se você dá a educação, você está acompanhando ali para você desenhar o que ele vai ser lá na frente, aí era com ele. Minha mãe, o sonho é você ser médico, mas eu não gosto de ver sangue. Então eu vou para outra área. Mas fui o primeiro a se formar na família. Então, assim, isso é um orgulho para eles. Mas por quê? Porque meu pai me incentivou a isso. Então, vem incentivar a educação. Hoje realmente eu vejo que falta muito essa questão. Já é, quer fazer isso ou quer fazer aquilo? Falta essa questão do diálogo, da conversa, sabe? E antigamente a gente tinha muito isso mesmo. Tipo, ir direto. Eu ia com minha mãe na casa dos familiares, ajudar ela a limpar a casa e tal. E sempre tinha essa questão. Pode, né? Você pode, depende de você melhorar ou não. E hoje eu vejo que realmente não tem isso. Hoje a minha irmã vive em casa. Se não é na escola, é em casa. Então ficou muito escasso essa questão do contato com o externo, sabe? Eu concordo muito com isso, aproveitando o gancho. Eu sempre falei para o meu irmão, pessoas vêm antes de tecnologia, antes de qualquer coisa. Então, eu acho que o primor de estar em família, de ter convívio social, sabe, de ser enriquecido com vivências de outras pessoas, outras ideias. Eu acho que muito disso se perdeu nessa diferença assim, de épocas mesmo. E hoje você tem 10 mil linhas de criação de um filho, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, isso pode, no outro dia isso aqui também não, isso não pode. Então eu acho que muito se perdeu do fundamental mesmo. Aí a gente volta para aquela mesma questão, a mãe que trabalha o dia inteiro, o pai que muitas vezes nem existe, são contextos muito distintos do que a gente tinha, por exemplo, quando vocês eram crianças, né? E o índice de divórcios nas alturas. Muitas vezes os pais da criança não ficaram juntos uma noite, nunca mais se viram, então são coisas que, por exemplo, revolução sexual trouxe, independência da mulher, e a mulher precisa fazer tudo sozinha, e acaba se tornando um ambiente extremamente desgastante, porque esse plano familiar não foi feito para viver sozinho, com uma pessoa liderando tudo, né? Então, a diferença que eu vejo, assim, é o valor mesmo que se tinha da família, que eu acredito que se perdeu, e com isso diluiu-se a educação e terceirizou-se a educação para celular, para escola, né, para outros âmbitos que não dentro de casa, de fato, como era a maioria das casas antigamente, né? Então, hoje a gente tem uma política lá em casa, eu e meus irmãos e minha mãe, de que quando a gente se juntar, a gente não fica no telefone. Por quê? Legal. Teve um período, ainda mais no período da pandemia também, a gente estava assim, num canto com o telefone, outro num canto com o telefone, outro num canto com o telefone, e assim era assim o dia todo. Se deixava, a gente ficava o dia todo sem se falar. Chegou num nível que literalmente a gente ia mandar mensagem um pro outro, tipo, um quarto, outro na sala. Então, quando a gente viu que isso começou a dar problemas, eu falo no fato de que começou a interferir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente começou a achar até estranho mesmo, porque a gente precisa estranhos. A gente começou a podar e falar, não, a gente tá errado, a gente tem que mudar. É bacana, mas tá feio. E depois disso, quando a gente começou a fazer esses encontros, a gente colocou isso em prática, assim, conversas, ideias surgiram, fluíram, que até fez com que a gente se aproximasse mais, porque eu e meus irmãos, a gente não era muito próximo, mesmo que a gente morava no mesmo lugar. Então fez com que a gente se aproximasse mais, conversasse mais, até ter mais empatia o dia a dia, né? O jeito de um do outro. Então, assim, eu acredito que se não tiver um limite mesmo,
acaba realmente fazendo com que entre na sua rotina ali de uma forma que você fica perdido. E se eu não me engano, no Instagram não é amigos, é seguidores, não é isso? Porque há uma diferença de amigo e seguidor. Então, a pessoa às vezes, eu tenho 4.000 seguidores. Você tem pessoas que muitas vezes dispõem da mesma curiosidade que você. Mas e amigo? Amigo mesmo, aquele que senta para tomar um café, para rir, sabe? Para chorar ou para falar besteira, né? Então eu vejo que as redes sociais hoje, infelizmente, estão afastando as pessoas. É aquilo que você falou, dentro de casa, mandando mensagem para o outro dentro do quarto. Você não se engane, você não tem amigo, você tem seguidores, pessoas que estão curiosas com a sua vida. Mas quantos daqueles 4.000 você pode contar? Eu acho que realmente dá essa falsa sensação de proximidade, né? Sim. Porque é igual a gente acompanhar o dia a dia de uma blogueira. A gente acha que a gente conhece. A gente acha que a gente sabe tudo da vida dela. Não, eu sei o que ela vai fazer, eu sei o que ela tá passando, eu sei tudo. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você tá vendo o que a pessoa quer mostrar, o que a pessoa quer que você saiba. Então, você não sabe tudo. Você acha que sabe. Então, às vezes, por exemplo, a gente viu o caso recente aí, separação de Virgínia e Zé Felipe foi o assunto da internet. Gente chorando, gente esperneando, gente maluca, surtada, porque eles separaram. Cara, você não sabe. Você achou que você sabia, então você não sabia. Então, eu acho que traz essa problemática para dentro da família também, né? Porque às vezes o seu filho é uma pessoa na rede social que você nem conhece. Sim. Você olha assim, a rede social do seu filho, do seu parente, de sua mãe, do seu pai, você fala, gente, quem é essa pessoa? Sim. Eu não conheço, a que vive comigo aqui é outra totalmente diferente. E a pessoa. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que aquela pessoa que tem 1.000 seguidores, ela conhece todos os 1.000 seguidores dela ali? Cara, será que ela tem? E aí eu vou mais além. Será que se eu colocasse ela com aquelas 1.000 pessoas no mesmo ambiente, será que ela se conectaria com aquelas 1.000 pessoas? Ou será que dali ela conseguiria conversar? Ou se ela conversaria com alguém? Porque muitas vezes se esconde atrás das redes sociais. Aí é o que eu volto e falo assim: um pouco diferente da minha geração. Minha geração não tinha redes sociais. O que você tem que fazer? Ir pra pracinha, se conectar, ir lá, ir pra porta dos outros. Ficava aquela roda de amigos e ficavam lá falando aquela besteira, contavam piada, falavam não sei o quê. E não tinha essa questão de ansiedade, depressão, porque não havia comparação. Exatamente. Até você saber o que o outro tinha adquirido. Demorava. Eu me formei em 2000, na escola de 2006. Então, assim, eu não me lembro na escola de ver pessoas com problemas, assim, com depressão, com ansiedade. Eu não me recordo. Na minha época, eu não me recordo. E assim, até mesmo com autismo, com TDAH, tinha sintomas, mas não era igual é hoje, que você tem que ter. Então, por isso que eu estou falando, há uma mudança muito grande em relação a isso, e também nós fazemos um pouco de culpa. Nós temos um pouco de culpa, porque nós não aplicamos aquilo que nós aprendemos no passado. Meu filho, vem cá, senta na mesa, deixa o celular de lado aqui, senta comigo aqui na mesa agora. Como é que foi seu dia? Como é que você tá? Como é que você fez amizade na escola? Eu sempre falo com a minha filha, às vezes ela chega num lugar, ela fica assim: não, minha filha, vai lá se conectar com as pessoas, vai lá conversar com as pessoas, se aproxime, pergunta como é que é, pergunta o nome dela. Porque a geração de hoje, a geração de hoje estão todos sentados numa roda, falando no celular, isso, mandando mensagem pro outro. Eles têm dificuldade de se conectar. Então a pergunta é: redes sociais ajuda na amizade? Não. Porque você manda mensagem, conversa com o Zé Felipe, por exemplo. Se ele passar por um fã, não sabe nem quem é ele. Tava chorando por você, você falou, tá, mas quem é tu? Não sei. Então, redes sociais, ela se aproxima igual. Eu tenho amigos que eu converso por redes sociais e tal. Mas fazer novos amigos, eu faço novos amigos na rede social. Quando eu encontrar com uma pessoa no evento, a pessoa olha pra mim e olha pra mim. Será que é uma pessoa que tava na internet mesmo? Será que é a mesma? Meu ponto de vista, o que pode unir essas gerações? Primeiro, é a cumplicidade, o amor ao próximo, porque, querendo ou não, posso ser da geração passada, da geração atual, da geração que vai vir, o princípio de tudo é o respeito, o amor ao próximo, o companheirismo, é a amizade, apesar que, igual falamos anteriormente, a amizade hoje virtual, mas a gente tem aquele amigo verdadeiro que você está do seu lado. Então, qual é o ponto que pode unir todas as gerações? Eu acho que o principal tem que ser o amor ao próximo, o amor à humanidade, que inclusive está se esfriando. Hoje
não tem tanto amor, mas é o ponto que pode unir hoje, é o amor, a amizade, a parceria. É entender que o outro tem limites, né? E também tem profundidades diferentes da minha. Cara, eu nasci em 1980, estou aqui em 2025, espero chegar um pouco mais longe ainda. E a gente vai passar por muitas fases e vai se adaptar a elas. Então, não tem. Eu sou uma pessoa que tive minha adolescência lá em 94, tinha gente nascendo que se relaciona comigo hoje. E, eu sou um produto acabado daquela época. Não, não sou um produto acabado. Ninguém é um produto acabado. Então, todas as gerações influenciam você todos os dias. Vou sair dessa nossa conversa aqui, esse bate-papo gostoso, totalmente diferente de quando eu cheguei. Então, eu acredito que o ponto de equilíbrio é saber entender o limite e respeitar a diferença. Porque são épocas diferentes, pessoas diferentes, contextos familiares diferentes, escolhas diferentes. Então, respeitar o outro, acho que é o ponto primordial. Realmente, Assim. esse recíproco também, né, entre as duas gerações, eu acho que é muito bacana. Respeito a entender que, tipo, se hoje eu tô aqui, é porque eu tive uma bagagem. Sim. Essa bagagem veio de muito tempo atrás. E entender isso e levar isso para minha vida, para minhas para próximas, é muito legal. E eu acredito sim, também ao respeito, o amor também, eu acho que tem que estar muito vivo. Ainda mais hoje, na atualidade, realmente é um pouco difícil você ver a questão da prática do amor, porque esses dias mesmo eu vi duas mães brigando por causa de dois adolescentes por um assunto nada a ver. Então, quer dizer, o amor já não veio das mães, como é que as duas filhas vão ter um amor, Exatamente. sabe? Então, assim, eu acho que isso junta, isso é um pacotinho que faz com que você vai a vida toda. Eu acho que assim, a gente precisa voltar, porque cada geração que foi chegando acreditava que conseguia fazer melhor que a anterior Verdade. e cometia novos erros e quebrava a cara em novas coisas, né? Eu acredito que quando a gente olha para o passado, a gente tem a chance de acertar em coisas que talvez os nossos pais, né, erraram e a gente consegue corrigi-los, mas não com petulância, né, com Sim. achar que eu sei o que é melhor de tudo, né? Mas olhar com respeito para a história de cada um, né, e entender as diferenças que existem entre as diferentes épocas, né? E verdadeiramente, assim, aceitar as pessoas, né? E, como você disse, assim, a gente sabe o que é bom, né? Os pais sabem o que é bom para os filhos, né? Então, é a gente voltar para o que a gente sabe que funciona, né? A gente sabe que uma família bem estruturada produz boas pessoas Sim. para a sociedade. Então a gente sabe que de uma família estruturada saem pessoas, óbvio, Com existem certeza. exceções, mas grande maioria das vezes saem bons cidadãos, saem boas pessoas, né? Sim. Então eu acredito que a gente tem que voltar para dentro de casa.